Olá, pessoal! Voltamos hoje um pouquinho mais tarde, né, sexta-feira, para falar o que aconteceu de quinta e já projetar esses jogos do final de semana. Lembrando que final de semana somos filhas de Deus também. Voltamos na segunda-feira de manhã cedinho com o que rolou no sábado e no domingo. Mas na quinta-feira à noite nós tivemos três jogos, dois a um e dois, 3-0, uma série que já se encaminha para o final e duas, como a gente já havia dito aqui, bastante equilibradas e algumas coisas aconteceram nesses jogos. O primeiro jogo da noite, New York Knicks e Detroit Pistons, 118-116, série equilibradíssima, né, Agatha? A série indo para Detroit ontem, né, assim como a série do Denver e do Los Angeles indo para LA, que inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, eu achei genial o que o Los Angeles Clippers fez, mas enfim, essa série indo para Detroit e ainda assim o Knicks venceu, mas os dois jogos em Nova York, o Knicks também venceu o primeiro e o Detroit fez os ajustes necessários para vencer o segundo e deixar tudo igual. Vamos a alguns números desse primeiro jogo da noite de quinta-feira. É, a maior liderança do Knicks foi de 14 pontos, a do Detroit foi apenas 4. Tivemos duas trocas de liderança e a maior run foi de 9-0. Em pontos de contra-ataque, muito parecido. Nova York com 14, Detroit com 13. Segunda chance, 16 para o Knicks, 12 para Detroit. E no garrafão, 46 para o Knicks, 36 para o Pistons. Aproveitamento da linha de 3, o Pistons com 43, o Knicks com 37,5. Turnovers, 14 do Detroit Pistons, 9 do Knicks. Steals, 11 para o Knicks e 6 para o Pistons. E a gente teve aí os dois times com 22 assistências. Towns foi o cestinha com 31 pontos. Pelo lado do Detroit, Cade Cunningham com 24. 11 rebotes para Josh Hart. 8 para o Paul Reed. 11 assistências para o Cunningham. 9 para o Josh Hart. E 2 blocos para o Towns e para o Cunningham. Os dois empatando aí nesse quesito. Agatha, é uma série muito equilibrada, é uma série muito física, mas ontem nós tivemos um Karl Anthony Towns muito inspirado, né? A gente teve aí ele jogando 41, quase 42 minutos, como já é sempre de se esperar, haja vista essa rotação do Knicks já em temporada regular, nos playoffs ainda menos, né? O Tom Thibodeau trocando aí seus jogadores, 4 bolas de 3 para ele. Na linha do lance livre, absolutamente perfeito, foram 7 pontos para ele. E ditou o ritmo, né? Foi ele que conduziu aí esse Knicks muito, embora a gente tenha um Jalen Brunson, que foi eleito, inclusive, né, o jogador mais clutch da temporada, vindo logo atrás com 30 pontos. E também muito bem, né? Foram 11 pontos da linha do lance livre para ele. Da linha dos 3 pontos foi miserável, né? Apenas 1 em 7, 45% de aproveitamento de field goal. Mas ele é o cara também que chama essa responsabilidade. Além deles dois, a gente teve aí com mais de 20 pontos o Odiano Nobe com 22 e também o Michael Bridges com 20. Pelo lado do Pistons, como eu falei, né, o Cade Cunningham aí puxa essa pontuação com 24, assim como o Tim Hardaway Jr., que inclusive lei do ex, né? Lei do ex. E ele teve bolas muito importantes em momentos muito importantes do perímetro. Foram 7 de 12 para ele, 7 bolas do perímetro. Mas o Pistons não conseguiu segurar esse New York Knicks, apesar de ser empurrado pela sua torcida, que estava muito sedenta, né, por ver o time nos playoffs jogando em casa. Agatha, a gente sabe e a gente viu nos dois jogos em Nova York que são detalhes ajustes muito finos, né? Que são realizados de um jogo para outro. Os placares estão indicando isso, né? O equilíbrio dessa série. E é uma bola que se perde e se perde um jogo e pode se perder uma série. Para esse segundo jogo em Detroit, que acontece já no final de semana, como que você imagina que o Bickerstaff vem com esse time, o que vai ter, ele deve fazer de ajuste, como eu disse, coisas muito finas, né, para conseguir vencer esse jogo 2 dentro de casa e voltar para Nova York com essa série empatada. Olá, meu povo, como vocês estão após a noite de ontem? Gostaria de dizer que estou ótima
após a vitória do Corinthians e a vitória do Oklahoma City Thunder, né, Trica? Grande dia, Falaremos sobre mas esse jogo aí, né? Tem coisas sobre esse falaremos. jogo. Queria fazer um adendo antes, Trica, eu vou entrar nessa parte do Knicks, mas falar que a gente faz esses episódios todo dia e eles são pílulas, né, mais rápidas, com exceção da sexta-feira que a gente faz mais tarde para poder estender um pouco, durante a semana é para ser a primeira coisa que você ouve aí, 20 minutinhos. Queria indicar, quando você quiser ouvir algo mais detalhado, maior aí, quase que diário, eu acho que o pessoal tá fazendo diariamente, o Bola Presa e o Café Belgrado, né, Trica? Caso você queira. Amicíssimos nossos, Eu estava inclusive. Beijos assistindo para eles agora, todos. assistindo agora o podcast do Bola Presa, mas os caras fizeram 2 horas, né? A grande live de sexta. Então, é um baita entretenimento. E continuem com a gente, mas ouçam eles também. Voltando ao tópico, que eu divaguei demais. Queria falar que também foi a primeira partida de playoffs do Detroit em 6 anos, né? Tinha tido a Jogando em primeira vitória casa, nos né? playoffs, agora a primeira partida em casa. E tinha uma pressãozinha, né? A galera no estádio estava bastante entusiasmada, bastante feliz de poder ver o time de volta e competindo. Mas, infelizmente, o final do jogo foi bastante frustrante, né? O resultado também deixa a desejar, apesar de ter sido um jogo muito parelho. Poderia ser o contrário. Voz da experiência mais uma vez pesando em uma partida de playoffs. Jalen Brunson e Towns combinaram para 61 pontos, né? O G e Michael Bridges com mais de 20 pontos cada um. E se elevando no momento em que era preciso para o time garantir a vitória. O Pistons perdeu muitas oportunidades de tomar a liderança. O Tim Hardaway Jr. e o Ron Holland erraram alguns arremessos livres no terceiro quarto. Com menos de 2 minutos para o final, a diferença estava em 3 pontos. O Cade Cunningham perde a posse, fazendo um drive, e aí eles não conseguem resolver. A última bola da partida, inclusive, é um erro de, de lateral. Eles passam a bola errado, não conseguem capitalizar. Tinha meio segundo, né, no relógio, e eles perdem a chance de empatar ou de vencer. Uma partida marcada por 20 turnovers, Eu que queria é, fazer inclusive, mais de 20 turnovers. um Diga. parênteses aqui, né? Foram 2 bolas perdidas pelo Jalen Duren. Pelo Jalen Duren. Uma cobrança. Primeiro teve um jump ball, que ele até consegue chegar antes na bola, mas sei lá que diabos ele achou que quantos metros tinha a quadra, porque ele deu um tiro pro lateral, pro lado, e o Cade Cunningham não consegue chegar na bola. E depois uma cobrança na lateral que a mesma coisa. Ele dá um passe absurdamente ridículo e eram 2 posses importantíssimas, né, para Detroit. Então, 2 erros eu até falei. Pelo jeito, era o sexto jogador do Knicks, assim, porque num clutch time, você fazer um negócio desse é para pegar a cabeça do ser humano e bater na parede. Pois é, e um Jalen Brunson muito sóbrio, né? Acabou aí de ganhar o Clutch Player of the Year Award. Anotou 10 dos últimos 14 pontos do Knicks, né? Até a diferença ficar ali em 5 pontos. Teve bastante controle, eu acho que um pouco mais de calma para armar jogadas, para decidir para onde passar a bola. E muito se diz, né, sobre o jogo, o tal do jogo do Jalen Brunson. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Basquete é feito para vencer e se você consegue capitalizar mais pontos através de faltas, faça isso. Básico. Mas essas 2 partidas em que o Knicks venceu, o Jalen Brunson tem 17 assistências somadas, um bom sinal de que ele tá passando a bola, conseguindo, né, confiar em outros jogadores para atacar a cesta e também, né, tem funcionado. Os jogadores têm convertido, porque não adianta nada passar bem a bola para alguém que não vai converter. Mas o Tim Hardaway finalmente chegou, né? Demorou, tava complicada a situação. Chegou, já meteu logo 7 bolas de 3 já. Chegou Pois é, bem. ele fez 6 seguidas, né? Começou fazendo 6 seguidas. Dennis Schroeder contribuindo do banco mais uma vez, 18 pontos. Mantém bola de 3 também. O ataque
conseguia voltar sempre, não conseguia passar, né. Essa aplicação defensiva aliada a uma posse ofensiva com paciência para escolher a melhor jogada, não aconteceu no final do jogo. Mais uma vez, reflexo da falta de alguém para ter um pouco mais de paciência, talvez, e converter, mas eu acho que também aqui, é tão quase que aleatório, né, o que ia acontecer nesse final, que é difícil culpar só na falta de experiência. Poderia ter sido diferente, de fato, uma partida que que ficou com uma diferença de 2 pontos no final. Aquele final, inclusive, é bastante triste, mas mais uma exibição de gala do Cade Cunningham, que vem mostrando durante todos esses jogos que ele é jogador de playoff. A gente estava muito ansioso para ver isso, né, como o Cade Cunningham corresponderia nessas partidas, e tem entregado aquilo que a gente espera e até mais. Sinto que esse Pistons tá com muita vontade, muita determinação de vencer, de resolver os problemas em jogo. Ainda tem limitações de elenco, de algumas, movimentações que pode fazer dentro do seu jogo, um matchup difícil também, mas anima, eu acho que o torcedor tá animado, apesar da derrota, deixa um gosto amargo na boca, mas também deixa a sensação de que na próxima partida é possível vencer, diferente do que aconteceu no jogo de Oklahoma e Memphis, né. E aí a gente já vai para esse jogo de Oklahoma e Memphis, né? O OKC abriu 3-0 na série, tá aí muito perto, né, de fechar essa série sem grandes dificuldades. Tivemos algumas situações nesse jogo de ontem que a gente já vai trazer. Mas antes de eu trazer os números, Agatha, eu queria te perguntar. A gente teve aí uma situação bem distinta dos jogos anteriores, né? O Memphis abriu bem. Você imaginou que o OKC poderia virar esse jogo? É, Foi uma surpresa para você ou você estava confiante o tempo inteiro de que, apesar da desvantagem, o OKC daria um jeito? Apesar da triste situação do Ja Morant, que fez ele Já sair de falaremos quadra disso. e tudo mais, não vou entrar nos pormenores, no momento em que ele saiu de quadra carregado, eu sabia que a gente ia vencer. Eu estava no quarto e falei pra Bianca: "A gente vai virar essa partida". Dito e E, feito. inclusive eu gritei muito enquanto ela dormia, ontem, Coitada. 1h. Pois é, Eu tenho muita dó dela. mas é muito louco a confiança que eu tinha de que eles dariam um jeito. E em determinados momentos ela não existe, assim, durante a temporada regular, muitos jogos, não como se a gente tivesse perdido muito, mas em muitas das nossas derrotas já existia esse sentimento, sabe. E eu acho Uhum. que demonstra demais a mentalidade desse time, que compensa falta de experiência com muita vontade e determinação de vencer. Porque, assim, muitos times da NBA e muitos times em situação de playoff com 2-0, sendo líder, sabendo que o time é absolutamente superior em todos os aspectos ao seu adversário, eh, entenderiam que tá, esse jogo já era, vamos voltar para o segundo quarto, e aí a gente põe uma galera na rotação, deixa os reservas jogarem um pouco também para aliviar a tensão desse início de playoffs, e a gente ganha os próximos 2, né, como era muito possível fazer. Mas não, o Oklahoma volta do intervalo muito focado em desempenhar um papel, que era vencer o jogo, e fizeram de tudo para isso. Até Vamos porque, começar né? pelo ponto. Até porque sabia que tinha muitas chances por ser um bom time e porque o Memphis acabou ficando sem sua principal estrela, né? Mas vamos aos números e a gente vai falar dessa lesão do Ja Morant, que suscitou novamente grande discussão no Twitter. 114-108, né, para o OKC, que foi inclusive a maior vantagem do OKC no jogo, de 6 pontos. O Memphis chegou a abrir 29, só tivemos uma mudança de liderança, que foi na parte final do quarto quarto, que foi quando o OKC virou, e aí virou para vencer. Em todo o resto, liderança do Memphis, até porque no primeiro tempo abriu muito, e aí o Ja Morant se machuca, e aí essa vantagem ela vai, né, derretendo, mas derrete de vez lá no final do quarto quarto para virada
do OKC. Nós tivemos números parecidos no que diz respeito a rebotes, 43-41, 43 para o OKC, 41 para o Grizzlies. Assistências parecidas também, 24 para o OKC, 23 para o Grizzlies. Tivemos 16 turnovers do Memphis e 11 do OKC. Field goal parecido também, 45,3 para o OKC, 43,4 para Memphis. 3 pontos também muito parecido, 34,2 para o OKC, 33,3 para Memphis. Na linha do lance livre, Memphis mais eficaz, quase 85% contra 70%. Pontos em contra-ataque, 15-11 para Memphis. Em segunda chance, 18-12 para Memphis. E no garrafão, 40-38 para o OKC. O Shea foi o cestinha, com 31 pontos. O Scottie Pippen Jr. ficou com foi o vice-cestinha, 28 pontos para ele. 8 rebotes para Chet e para Desmond Bane. 8 assistências para o Chet, 5 para o Pippen Jr. e um bloco para o Desmond Bane e também para o Alex Caruso. E aí, pontuação, né? Para além dos líderes aí de cada fundamento, a gente teve, pelo lado do OKC, 26 pontos de Jalen Williams, 24 do Chet, isso. 10 pontos para o Isaiah Joe, 10 pontos para o Caruso, 5 pontos para o Hartenstein, 5 para o Cason Wallace. Falando em Memphis, né? A gente teve aí os 28 pontos do Scottie Pippen Jr., 22 para o JJJ, 15 para o Ja Morant, que jogou apenas 15 minutos, né? E aí ele acabou se lesionando. 14 para o Aldama, que foi providencial em vários momentos, diga-se de passagem. 10 para o Desmond Bane, e aí a gente teve de 10 para baixo aí no Memphis. O Memphis começou, né, Agatha, com uma intensidade absurda, realmente absurda. Conseguiu fazer ajustes defensivos, conseguiu criar muitos problemas para o OKC, enquanto estava jogando com um pace muito alto, acelerando muito o jogo. Conseguia pegar a defesa do OKC um pouco desarranjada para conseguir abrir bem essa vantagem, e o OKC talvez não estivesse esperando, né, a intensidade que o Memphis colocou. Mas aí acontece, né, a lesão do Ja Morant. A partir dali, a coisa começou a degringolar. Primeiro porque é o cara desse Memphis, né, inevitável. É o cara, é a estrela do Memphis. Segundo, porque dá uma balada realmente, porque o Ja Morant sai sentindo muita dor. Ele sai carregado, ele volta, ele bate os lances livres, mas aí ele sai meio que apoiado para o vestiário e fica aquele grande ponto de interrogação da extensão da lesão, né? Porque foi o quadril, ele bateu muito parecida com a do Jimmy Butler, inclusive, mas eu achei ainda mais violento o impacto dele, porque ele tá subindo pra dunk, e aí ele, cai com tudo na quadra, depois de acabar se chocando com o Lu Dort. Muita discussão, né, Agatha? Assim como aconteceu no caso do Jimmy Butler. Foi intencional, não foi intencional? Não acho que tenha sido, né? O Lu Dort tá indo na bola, ele acaba escorregando, e aí ele volta para tentar contestar a dunk do Ja Morant. Tá desequilibrado sim, mas não me parece ter sido proposital, mas aconteceu, e aí isso influenciou diretamente no resultado. Não tem como dizer que não, ainda que o OKC tenha voltado para o segundo tempo, né, com essa mentalidade que você falou, Agatha, de tem um propósito, quero terminar com essa série o mais rápido possível, mas não tem como não dizer que isso influenciou diretamente no resultado. Não sabemos se o OKC não ia virar do mesmo jeito, mas quando você tem um Ja Morant em quadra é diferente, e como eu disse, é um impacto emocional também desse time depois de ver o Ja Morant se lesionar desse jeito e não voltar para o segundo tempo. Apesar disso, me parece um tanto quanto inadmissível, né? Um time que está nos playoffs deixar derreter uma vantagem de 29 pontos, apesar de a gente estar falando do OKC. Queria que você comentasse sobre a lesão, né? Eu disse que eu ia te zoar, dizendo que foi de propósito, mas eu não quero que você me xingue, você sabe que eu não acho isso. Mas comentar um pouquinho, né, sobre essa situação. É mais uma lesão muito parecida, um dia após o outro, diga-se de passagem, que a do Jimmy Butler foi no dia anterior. E vendo esse começo de jogo do Memphis, projetando a ausência e o retorno do Ja Morant, como que você enxerga o jogo 4? Acho que a NBA cresceu bastante nos últimos anos no Brasil, isso é um ponto positivo, mas
dá uma falsa sensação de que a NBA desses últimos anos, né, ela não permitiu muito contato. As regras, elas até mudaram um pouco de uns 8 anos pra cá, né, Drica? Porque a gente vem de uma NBA muito física anos 90, 2000, e aí começam essas questões de flop e daqueles arremessos para três, de jogadores que cavam muito bem essas faltas, e a NBA marcava tudo isso. Depois optou por não marcar mais e tem ido numa toada um pouco mais liberal e permitindo o jogo físico, não o jogo maldoso. Existe uma diferença crucial entre as duas coisas. Mas playoffs, essas coisas se potencializam. Por exemplo, o jogo do Knicks e do Pistons que a gente acabou de mencionar, foi uma posse de bola. Em muitos jogos de playoff, uma posse de bola decide jogo. Todos os jogadores, e especialmente aqueles jogadores mais focados em defesa ou mais focados em fazer bloqueios e coberturas, vão estar jogando de forma mais intensa. Isso não significa de forma maldosa. Eu, de novo, igual eu não entrei muito na questão do Amen Thompson, porque não cabe fazer essa crítica, também não vou entrar muito na questão do Dort. Não cabe a crítica, a coisa acontece em menos de um segundo, ele escorrega, o Jamoran ainda não tá no ar, então ele tenta bater na bola, porque ele tá vindo, e na hora que ele tenta bater na bola é a hora que o Jamoran pula. Não é o braço do Dort que derruba o Jamoran, é a cabeça, porque ele bate a cabeça na perna. E mais uma fatalidade que é traduzida no desgaste físico de um jogo de playoff. Os jogadores estão mais suscetíveis a se machucar. Vide o próprio Jimmy Butler, que se machucou da mesmíssima forma na noite anterior. Em uma jogada que tinha 4 jogadores envolvidos. Poderia ter sido qualquer um. E a NBA reviu o lance, marcou falta normal, inclusive, bola pra frente. É uma pena. Eles caíram ao contrário, né? Jimmy Butler caiu de costas e o Jamoran caiu de frente, ambos machucando quadril, cox e arredores. Não sei se vocês perceberam, mas o Chet ainda tá jogando com uma almofadinha ali no quadril onde ele machucou. E talvez esses jogadores tenham que fazer o mesmo. Não dá com essa pequena boia ao redor do seu corpo para poder não se quebrar. Mas enfim, aconteceu. E de fato foi esse momento que sacramentou o resto do jogo. Muito diferente do que tinha acontecido com o Rockets, por exemplo. Eu havia falado que o Rockets começou a partida muito bem. A saída do Jimmy Butler é óbvio que ajuda e influencia na vitória, mas eles chegaram com a mentalidade. O Oklahoma não. O Oklahoma chegou com preguiça, De descompromissado, salto achando alto, você diria? totalmente, totalmente. Achando que já iria vencer. E assim, também foi uma sucessão de coisas que deram errado. A bola não estava caindo, os arremessos não estavam sendo bem escolhidos, as trocas não estavam funcionando, o Memphis entrou muito mais ligado e o Memphis entrou convertendo. Scottie Pippen Jr. teve sua melhor atuação aí nesses 3 jogos, 28 Jogou pontos, muito. 6 bolas de 3, e segurou muito a bronca assim que o Jamoran saiu, né? Ele continuou arremessando umas bolas e acertando, mas pós-intervalo o time estava muito frio. Eu não sei se eles viram o Jamoran lá, mas imagino que também o papo no vestiário do Thunder foi muito outro, né? Vamos resolver essa parada, porque a gente não pode sofrer esse vexame. E a gente é o melhor time da liga. Precisamos nos portar como tal. Uma coisa é perder um jogo, outra coisa é deixar abrir 30 pontos de um time que você acabou de meter 50, né, na primeira partida, e tá sem sua superestrela. Falando em superestrela, muitas críticas sendo tecidas também a Shai Gilgeous-Alexander, né? Que não vem fazendo jogos brilhantes. Eu também acho que não tá jogando bem. Não tem arremessado tão bem quanto costuma arremessar. Não tem feito uma seleção de arremessos tão boa. Mas a galera falar que... eu já vi até o pessoal falando, né? Pior favorito de MVP ou MVP no ano que... fazendo run nos playoffs e tudo mais. O Shai jogando mal ontem, fez 31 pontos, distribuiu 8 assistências. Ele é, nesse presente momento, o cestinha do Thunder nos playoffs e tá com aproveitamento abaixo de 40%. É aquela coisa, né? Que bom que a gente não tá precisando dele, mas até quando ele vai ficar apagado
Eu não vou dizer por atuações boas de outros jogadores, porque ele tem conseguido fazer 31 pontos, mas não da forma como a gente está acostumado, com o aproveitamento que a gente está acostumado, com a seleção de arremessos. Parece um pouco desconexo do resto do time em termos de produtividade. J-Dub continua sendo maravilhoso, era o que a gente esperava, esse salto de consistência, de habilidade, de força física. Foram 26 pontos ontem. E o Chat chegou, né? Deu as cartas no jogo de ontem. Inclusive, tinha 1 ponto, né? Até o intervalo. Fez 22 da metade para o final. E ele foi a peça da reação, né? É ele que começa a tirar pontinho por pontinho, tomar decisões certas e defender muito bem, né? Todas as posses em que o Chat marcou, o Memphis Grizzlies acertou apenas 17 de 39. Uma diferença excelente na lente da defesa, né? Falando nisso, o Memphis Grizzlies no segundo tempo, Drica, teve 13 turnovers. Isso daí é mais do que eles fizeram de cestas. Eles fizeram 6 cestas. 6 não, desculpa, 9 cestas no segundo tempo da partida. É meio bizarro de pensar, né? Que só tiveram 9 cestas do Memphis Grizzlies. E nesse ponto que eu quero chegar. A defesa do Oklahoma City Thunder é o trunfo desse time, não é o ataque, é o que eu tô falando o ano inteiro. É o que a galera falava na deadline. A gente precisava de um jogador para arremessar, para jogar junto com o Shai, porque a gente não consegue confiar especialmente no J-Dub ou nos outros jogadores. E aí, desde a trade deadline e da não movimentação do time, todos os role players deram um salto exponencial assim de produtividade. Aaron Wiggins, Isaiah Joe, o próprio Jalen Williams fez aí um monte de triple-double quando o time estava jogando com a reserva. Mas, para mim, o nome de ontem e quem pagou a conta foi Alex Caruso, né? Papel crucial nos minutos finais. Eu tava vendo o pessoal do Bola Presa falar, os meninos, e eles falaram, né, que é muito. Você sabe quem são os times bons de defesa, você sabe quem é um bom defensor, mas é muito difícil você ver um jogador se destacar tanto em uma partida a ponto de ser percebido, né? Toda a bola que caía para alguém que o Caruso estava marcando gerava alguma atitude da defesa dele, seja jogando a bola para fora, né, desviando o passe, seja roubando bola, seja subindo dobra de marcação, foi um absurdo. Quando você olha para o stat sheet, você vê lá 10 pontos e você não imagina demais, né? Mas assim, foram roubos de bola, foram interceptações, como eu mencionei, eu acho que ele deu o tom, e é por esse motivo que o Grizzlies só fez 9 cestas de quadra, apesar da boa primeira metade. E é complicado, né? Como você reanima um time que tomou um blowout absurdo no primeiro jogo, não conseguiu esboçar reação no segundo, faz um primeiro tempo memorável, perde seu melhor jogador e toma a segunda maior virada da história dos playoffs para um 3-0 que vai ser jogado em casa, provavelmente com o desfalque do Ja Morant, ou então jogando no sacrifício, né? Porque é o último jogo, sei lá, os caras querem ganhar pelo menos uma partida ou algo do tipo, mas não tem resposta e acho que é difícil animar essa galera para chegar pelo menos para uma última partida mais interessante, não sei. Eu gostaria de nunca mais ver o Thunder entrar da forma que entrou, tomar essas decisões do primeiro tempo, se afobar em muitos momentos, perder a cabeça e fazer as piores decisões, porque esse time ele é forjado na paciência, né? Esse rebuild inteiro é forjado na paciência. E no tempo que a gente jogar de um modo que a gente nunca jogou. Então, ter um pouco mais de calma, porque nós tendemos a ser a melhor equipe em quadra. A gente tem todos os atributos necessários para vencer de uma ponta a outra. Defesa, ataque, arremesso, transição, tudo que você imaginar hoje, o Thunder oferece. A única coisa que a gente não pode é entrar achando que o jogo já tá ganho, que é só estar em quadra e todas essas coisas vão acontecer.
mas me deixou feliz, pelo menos no final, porque mostrou o quanto esse time se importa com fazer as coisas da forma correta. E aí, meio que apaga uma borracha no começo de um jogo que vai ficar lembrado com a vitória do OKC, não como o quase blowout, né. Inclusive, informação completamente dispensável. Hoje é aniversário de 1 ano do filho do Shea, né? Coisinha mais fofa ele, diga-se de passagem. Só pra acrescentar. Agatha, fato é que 3-0 a varrida pode vir no próximo jogo e assim, eu honestamente acabei de chegar em casa, eu não vi se temos alguma atualização mais palpável com relação ao estado do Ja Morant. Mas em se tratando de uma possibilidade ou de um fato que ele não jogue, assim, tá muito, muito próximo essa varrida pro OKC fechar essa série em Memphis e esperar o caos que vem Fica. do outro lado, né? Oi, Não tinha visto, mas saiu, tá? Ja Morant fora do jogo 4, tá aí. oficialmente. Então tá aí, né? Fora do jogo 4, assim. A varrida tá muito, muito, muito próxima. E aí depois é esperar o que vem do outro lado. E a tendência é que do outro lado as coisas demorem um pouco mais, né, Agatha, para se resolver. É o que a gente espera, diga-se de passagem, porque o OKC pega o que vier de Nuggets e Clippers, e aí a gente já puxa o último jogo da noite, que é Nuggets e Clippers. Aconteceu em LA, né? A série indo para LA, empatada em 1-1. O... na arena do Clippers tinham máscaras de cavalo em todas as cadeiras para tentar tirar a atenção de Nikola Jokic, que é um apaixonado por cavalos. Eu achei tão genial, mas tão genial que, olha, um absurdo aquilo. E funcionou porque o Clippers venceu por 117-83. Não que, assim, né, o Jokic foi lá e entregou, inclusive estava bem puto com esse placar no final, mas funcionou para o resultado final, 2-1 para o Clippers nesse momento. Vamos aos números, Agatha. Eu vou dizer os números e vou deixar você falar, porque eu dormi nesse jogo, não tinha a menor condição de eu estar acordada, tendo que acordar às 5h30 para trabalhar. 117-83, Los Angeles dominando, né, os rebotes, 48-38, 26 assistências para 20 do Denver Nuggets, aproveitamento, 16 turnovers do Nuggets, 10 do Clippers, aproveitamento de field goal, 48,2 para o Clippers, 40,3 para o Nuggets, da linha dos 3 pontos foi um massacre, 20% a mais, 46,2 para o Clippers, 26,9 para o Nuggets, e da linha do lance livre muito parecido, 70 para o Nuggets a 68 praticamente para o Clippers. 13-3 em pontos de contra-ataque para o Clippers. 20-7 em pontos de segunda chance, 42-38 pontos no garrafão. O Nikola Jokic foi aí o cestinha da partida, então assim, funcionou até certo ponto, mas diminuiu consideravelmente os números, né, do Jokic. Foram 23 pontos para ele, que ficou com com 13 rebotes, desses 12 defensivos, e 13 assistências, então fechou com um triplo-duplo. O problema é que a galera não acompanhou ele, né? O Jamal Murray, 23 pontos para ele, 15 pontos para o Aaron Gordon e mais ninguém, repito, mais ninguém pontuou para cima de 10 pontos. Quem chegou perto foi o Christian Braun com 9 pontos. Pelo lado do Clippers, a gente teve, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com mais de 10 pontos. 21 pontos para Kawhi Leonard, além de 11 rebotes e 6 assistências. 20 pontos para James Harden, que também teve 9 assistências e 6 rebotes. 20 pontos também para Norman Powell, que teve também 3 assistências. Além deles, 19 pontos para o Zubac, 19 pontos, 9 rebotes para ele. 12 pontos para Nicolas Batum. 10 pontos para Derrick Jones Jr. Agatha, muito, muito diferente, né? O jogo do Clippers com relação ao jogo do Nuggets,
assim, linha dos 3 pontos, 39 tentadas, 18 convertidas para o Clippers. Para o lado do Nuggets, foram 26 tentadas e apenas 7 convertidas. Dessas 7, a gente teve 2 para o Aaron Gordon e 2 para o Nikola Jokic. O que para você foi determinante para a vitória do Clippers, e mais do que a vitória, né? Foi uma vitória, e foi uma vitória com uma diferença bem considerável em uma série que a gente já falou aqui, que imagina muito equilibrada. Claro que 2-1, o Nuggets pode vir no próximo jogo e vencer por uma diferença também considerável, porque, como a gente falou, ajustes de jogo a jogo. Mas a gente está falando de uma diferença considerável em que o Clippers chegou a abrir 34 pontos de vantagem, que foi exatamente a diferença no final do jogo. O Nuggets, quando esteve na frente, esteve apenas 7 pontos e só mudou uma vez a liderança. A partir do momento que o Clippers pegou essa liderança no finalzinho do primeiro quarto, não largou mais, só esticou ela. A que se deve, na sua opinião, essa discrepância nesse jogo de ontem? São muitos fatores. Eu queria começar fazendo uma comparação, mas entendam a proporção, assim. Acho que todo mundo que nos ouve já é grandinho para entender o efeito de comparação que eu vou fazer. A gente falou muito de como o sistema do Golden State Warriors hoje tá não em função de Jimmy Butler, mas funciona com ele em quadra, né? E eu acho que a temporada do Denver Nuggets é muito assim por conta do Westbrook. Não tô falando que ele é um jogador essencial para esse time, ou que é ele quem faz a diferença na pontuação e tudo mais. Mas é ele, por exemplo, quem aumenta o pace desse time, quem desafoga o Jokic na armação de jogada, especialmente. Ontem, para vocês terem uma ideia, o Denver Nuggets fez 31 field goals, né? O Jokic arremessou 9 certos, deu 13 assistências, são 24. Sobram só 9 arremessos que foram convertidos, sem que a bola tenha que ter passado pela mão do Jokic para acertar a cesta ou para fazer o passe decisivo. É um time que fica absolutamente dependente do potencial ofensivo do Jokic. E você pega, por exemplo, o Jamal Murray, tem 4 assistências. Jamal Murray não é um criador para outros jogadores. O Westbrook entrega ali umas 6 e 7, mas também acelerando o pace, batendo para dentro, abrindo espaço para os outros jogadores, faz diferença. Por que eu tô falando isso? Porque o Westbrook no treino, no aquecimento, torceu o pé. Ele tentou jogar, mas foram só 9 minutos. Ele não jogou bem, inclusive, 3 pontos, um rebote e uma assistência. E o Denver Nuggets vai precisando fazer um jogo veloz ainda, aquilo que eu falei. Desde o começo estou falando nessa série. Ganha quem impõe melhor seu ritmo. E sem um jogador que acelera, que dá vida a essa característica do Denver Nuggets com o Jokic, o time ficou fadado a lentidão e a dependência com o Jokic, né? De criar qualquer tipo de coisa. Então, viu o Kawhi Leonard e o James Harden engolirem a bola, né? Ele fez 20 pontos ainda no primeiro tempo, né? Foram 9 assistências, 6 rebotes. E aí você olha para o garrafão, tem o Ivica Zubat, que fez 8 em 12. Tá deixando a vida do Jokic muito difícil, apesar do Jokic tava fazendo 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências, com média de triple-double nesses playoffs. O Zubat desgasta o Jokic, porque ele é uma ameaça. Se o Jokic não é marcado bem, além de fazer 13 rebotes e 13 assistências, ele deixa uns 50, 60 pontos com tranquilidade. Todo mundo sabe disso. Então, em um momento em que esse time estava devagar, neutralizar o Jokic pode ser a solução para basicamente vencer, né? Você não precisa que o cara não marque pontos, só precisa que ele marque um terço, metade do que ele faz, porque esses pontos eles não vão ser supridos por nenhum outro jogador nesse papel. E também não iam ser pelo Westbrook, tá? Não tô dizendo isso. Mas talvez a dinâmica do jogo teria sido um pouco diferente em termos de ritmo nessa partida. Mas assim, o Denver Nuggets sentiu o Intuit Dome, estreia na arena. Não acho que o Jokic tenha ficado com saudade dos seus cavalos e tenha jogado mal.
Mas é uma Mas eu torcida achei muito animada. genial, cara. Achei Foi genial. bom, né, foi bom. O Clippers tem essa coisa de trazer um lado muito universitário pra torcida, e o que é muito legal, então eles têm o pavilhão lá deles da organizada do Clippers, a galera faz muita bagunça, vez ou outra tem bandinha, né, então é quase que criar uma organizada mesmo para animar o time. E faz diferença nos playoffs, jogar em casa é diferente. Os role players jogaram bem, entregaram uma boa partida, maioria com um bom field goal. O Batum continua sendo muito importante. Derrick Jones Jr. jogando bem. Quem ainda não entrou é o Bogdanovic, né? Hum, É um problema complicado nesses playoffs, esperava mais dele. Vem na trade deadline, né, se não me engano, sim. mas ainda não conseguiu entregar o que é esperado dele. Aí, inclusive ontem na conferência perguntaram, né, pro Kawhi, pro Ty Lue, perdão, se essa era a melhor versão de Kawhi que ele já tinha treinado, né, com relação ao jogo 2. E ele falou que a melhor versão do Kawhi que ele treinou Sempre foi a próxima. não, foi naquela série contra Ah, o Mavs em 2020 na bolha, né, que é uma série antológica, em que ele fez 32 pontos por jogo, 10 rebotes e 2,3 steal por jogo, com 53% de arremesso. Mas até agora ele tá com uma média de 30 pontos, 2,5 steals, 70% de field goal, 50% da linha dos 3 pontos, entregando 100% também nos free throws, né. O, o Clippers tem essa característica defensiva muito forte e engoliu ontem, assim que viu que o Denver estava desorganizado e que não era uma noite para ninguém além do Jokic. E a defesa, apesar de estar com um defensive rating um pouquinho pior do que na temporada, tá na metade, né? É o 8º time entre os 16 do playoff em defesa. Melhora muito com o Kawhi no time. E melhora também o ataque. Pra você ter noção, último dado desse Clippers e Nuggets aí da temporada regular, na temporada regular sem o Kawhi, Drica, o offensive rate desse time era de 114,3, né? Era o 15º time da liga em ataque. Desde o retorno do Kawhi, foram aí os 15 jogos finais, o time foi para um offensive rating de 123,1, 9 pontos a mais, se tornando inclusive o primeiro em offensive rating da liga na reta final. Então é game changer, né? Kawhi Leonard bem significa perigo constante. Me preocupa porque eu senti um pouco de o trem descarrilhou pro Denver Nuggets, sabe? Não foi uma vitória normal, foi uma vitória sem respostas de apagão e se eles não se tomarem muito cuidado e se preocuparem em jogar absolutamente diferente, especialmente os role players, né? É um time caro, o Michael Porter Jr. não ganha o que ele ganha para fazer 22% de field goal, para arremessar 7 pontos, dar uma assistência e pegar 6 rebotes. O Aaron Gordon ontem não arremessou muito bem, 37,5%, 15 pontos. Aí você tem um Christian Brown que até ajuda, mas, pô, 9 pontos não faz muita diferença. E um Jamal Murray que, apesar de estar fazendo 23 pontos, não consegue criar muitas jogadas para os seus companheiros, termina sempre com poucas assistências e principalmente não contribui nos rebotes, né? Nem nas steals, nem nos bloqueios. É complicado. O Jamal Murray não é mais tão perigoso, tão mais letal como ele era antes. E não sobram outras alternativas para esse Denver Nuggets. Ou esses jogadores que ganham muito bem, diga-se de passagem, resolvem fazer valer seu contrato, ou esse Denver Nuggets vai começar a dizer adeus no próximo jogo, né? Porque se o Clippers enfia a faca e faz um 3-1, eu não sei se tem energia para virar, não. eu também não sei. É complicada a situação do Denver Nuggets, especialmente com o Kawhi Leonard. É aquilo que a gente sempre fala, né? O Kawhi não é um jogador que faz tantos jogos na temporada regular, mas se ele estiver saudável nos playoffs, ele é muito perigoso. E o Denver Nuggets tem visto isso aí, tem visto e sentido isso na pele nesses últimos 2, 3 jogos, 3 jogos especialmente. Agatha, fato é que nós temos 3-0 para o OKC, 2-1 para
o Knicks e agora 2-1 para o Los Angeles. Mas nós temos mais jogos acontecendo hoje. Já já vamos passar a agenda e aí os nossos palpites para os jogos de sexta, sábado e domingo, porque a gente volta na segunda. Mas, Agatha, ontem nós tivemos também o prêmio de Defensive Player of the Year sendo anunciado para Evan Mobley. Eu não lembro em quem eu palpitei lá atrás, muito provavelmente em alguém do Celtics, e eu também não lembro o seu palpite. Você lembra do seu palpite? Não, Não, acho que nenhuma não de me nós duas. recordo. Eu acho que a gente não acertou. Mas justo? Acho que justo, né? Pode Tínhamos. ser que eu tenha dito Ludort, inclusive. Provavelmente também, né? Que a gente gosta de puxar a sardinha pro nosso lado. Mas você, dos finalistas, justo? Eu acho que é o prêmio mais difícil de medir, né? Porque o que é uma boa defesa individual, o que é uma boa defesa coletiva, né? Como esse jogador se coloca. Os jogadores maiores têm uma clara vantagem no quesito defensivo e também para conseguirem colocar números palpáveis, né? Para você ter um caso e falar, não, o cara consegue dar 7 blocos, né? O cara consegue, né, fazer trocas e defender talvez perímetro e é um cara alto. Uma série de alternativas para um jogador mais alto que fazem com que ele tenha uma certa vantagem. Entretanto, Evan Mobley é um baita jogador defensivo, não tenho problema nenhum com a vitória dele, inclusive acho merecida. Entendo quem era a favor de Dyson Daniels e também entendo quem era contra. O Hawks não era uma boa defesa e estatisticamente as defesas e especialmente os steals, né, do Dyson Daniels que foram o que trouxe ele para a conversa em primeiro lugar, não melhoravam o time ou a eficiência defensiva, então muita gente era contra e eu sinceramente, não só por ser torcedora, mas por achar que merecia, acreditava que o Dort e o Jay Will ficariam em posições acima. Você está falando da melhor defesa da NBA, que é do melhor time da NBA, e os responsáveis por isso não foram tão apreciados, né? A atuação, inclusive, defensiva do Caruso ontem deixa muito claro porque a gente é a melhor defesa da NBA. Esperava colocações melhores para os meus meninos, mas fora isso, não tenho do que reclamar. Não. Ai, meu Deus, a sardinha Feliz sendo que não foi o puxada. Draymond Green, né? Meu Pensei Deus. que os caras iam dar, que ele ia falar tanto que os caras iam ter que dar um pro outro. Inclusive, tu viu que ele falou sobre a falta do Jamoran, né? Não sei se tu viu, O ele se quê? Eu não vi. manifestou ali. Eu vi que ele se Eu manifestou e não. eu vi que tinha gente falando que ele não tinha moral nenhuma pra falar, mas também não me atentei a isso, porque meu dia foi um pouco Não é um pouco como se ele se importasse, né? ah, logo quem, né? Logo É isso que as pessoas ainda não entenderam. A galera do Warriors, os torcedores do Warriors e o Draymond Green sabem o que ele faz. A galera do Warriors tá correndo com o braço levantado, gritando há 3 dias de uma falta sem querer do Amen Thompson, que assim, já foi feita pelo Draymond Green umas 350 vezes. Então a gente não precisa ficar discutindo sobre esse assunto. E ele também faz as coisas na intenção de polemizar. Ele foi lá, abriu, sei lá se foi no Twitter. Abriu o Twitter e falou, porque ele sabia que as pessoas iam apontar o que ele faz também. É, a gente batendo palma pra palhaço. E é isso. é, basicamente isso. Agatha, alguma consideração final aí desses 3 dias? Para a gente passar a agenda e os nossos palpites para os jogos de sexta, sábado e domingo? Queria dizer que apesar disso, gosto muito do jogador Draymond Green. Sou fã, mas, você mencionou o Evan Mobley defensivamente, mas estava vendo algumas análises sobre essas primeiras partidas do Rockets, e quando a gente fala em jogadores altos e fortes, o Evan Mobley não entra numa estatística que eu quero trazer, que é de quando o Shengun, o Adams e o Jabari Smith estão em quadra, né. Esse trio tá com net rating de 26, um diferencial de 26 pontos, quando eles 3 estão em quadras, limitando os seus oponentes a um field goal de 38%, e
eles estão com uma taxa de rebote ofensivo, Drica, de 52%, o que significa que a cada 2 cestas que você erra, você pega um desses rebotes, né? Enquanto o Golden State Warriors está com uma taxa de rebotes ofensivos de 11%, uma bola a cada 10. É assustador o que fazem nesse garrafão. E como vem embalado. Sem Jimmy Butler, a história muda e demais para o Houston Rockets, inclusive fazendo eu errar o meu bolão, porque se eu soubesse que isso aconteceria, não teria apostado o que apostei. A Agatha e suas apostas, né? Sempre gerando entretenimento, seja pela parte boa para ela ou não. Vamos então aos jogos de hoje, né? Hoje, sexta-feira, 8 horas da noite, Boston Celtics e Orlando Magic. 9 horas, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. E 10h30, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. Falando de Celtics, 3 titulares são dúvida para o jogo. Apenas Jason Tatum, Jaylen Brown e Drew Holiday. Só os 3 são dúvida para o jogo. Todos viajaram para Orlando. JJJ, né? Exatamente. Ai, senhor, por que, meu Deus? Mas enfim, os 3 são dúvidas aí. Briga, é aquele jogo básico que o Peyton Pritchard marca 40, que o Derrick White faz 38 e ninguém entende nada, porque a galera não assiste o Boston Não Celtics assiste. jogar. Exatamente. Tomara que seja isso, tá? 40 para um, 30 para outro, a gente vence, e, pelo amor de Deus, que eu não quero emoção. Agatha, 2-0 pro Celtics, 2-0 pro Pacers, 1-1 na série do Oeste. Considerações sobre os jogos de hoje? Como é que você acha que vai ser a rodada de hoje? Quer dar o teu palpite aí? Como você chegou em casa, não deve ter visto o tweet que o Joe Mazzulla falou alguma coisa. Não sei onde ele falou, eu sei que tweetaram que Sobre ele disse a lesão que do a Teto ser lesão do... severa, né? Mas ele disse que Exato. por isso que não dá pra levar muito em consideração, tá? Porque se aí faltam uns parafusos na cabeça dele, porque ele já disse ontem, se eu não tô enganada, que existia grandes chances do Tatum jogar. E aí ele disse que a lesão é severa. Agora no Não, mas playoffs isso tudo não é severo, influencia. né? Isso não Não. influencia. É Boston Celtics Basketball. Exato. Se Kevin McHale jogou com o pé fraturado, Jason Tatum, que já jogou com a mão fraturada, inclusive, aos olhos de Joe Mazzulla, deve jogar também. Mas desfalques, né? Boston Celtics. Às vezes eu fico achando que o Joe Mazzulla tira os 3 só pra fazer um teste, sabe? Só pra ver o que acontece se eles não jogarem. De qualquer forma, acredito na vitória do Boston Celtics e, de fato, acho que os 2 jogadores, inclusive o 6º homem do ano, vão dar um passo à frente aí pra encaminhar a classificação. Do lado do Pacers, só queria falar que eles são com o 4º melhor net rating desses playoffs, Mas mais também, né? 12,6. É que o Também. adversário tá ajudando também, né? Puta que pariu. E os times que estão acima, né? Os 3 primeiros são Cavs, Boston e OKC, todos que estão jogando contra times do play-in, né? Tiveram um pouco mais de descanso também, esperando esses times. O Tyrese Haliburton tem jogado bem, ele tá com 10 assistências para cada um turnover. É absurda a eficiência dele, mas, Drica, fofoquinhas, né? Ele foi votado pelos jogadores da liga como o mais superestimado. Exatamente. Deve estar um pouco engasgado, né, Já e andou quer tretando mostrar. com o Damian Lillard, né, no jogo Olha lá, 2. então. Rolaram troca de farpas ali. E as séries, a maioria das séries, eu acho que apesar do que aconteceu ontem com o Ja Morant, a de OKC e de Grizzlies está bem tranquila, a comida dos meus gatos caindo, vamos apreciar. E e mas as outras, a maioria tá ficando esquentadinha, né. Acho que Pacers não, Nuggets e Clippers é basquetebol OG, os caras só estão focados em uma coisa, mas várias estão, tomando um rumo, não diria violento, mas bastante intenso, né. Alguns até violento, diga-se de passagem, tá tendo sangue na quadra, pô, 2 É. lesões fortes. Os jogadores estão jogando pra vencer, é uma temporada sem vencedor claro, né. Parece que tá todo mundo com a noção de que é possível, basta querer. Então existem chances de cenas lamentáveis ocorrerem com mais frequência, né.
Sangue foi deixado na quadra. Sangue e letão, diga-se de passagem, no último jogo. Teve treta até com o Horford, aquele ser humano que parece um poço de paciência, pelo amor de Deus. Quem é que consegue irritar o Horford? Pelo amor de Deus. Tá, mas você disse que acha que o Celtics abre 3-0. Pacers e Bucks. Pacers? Pacers. Apesar que agora vai pra lá, né? Eu acho que, Vai que pra Damian Lillard tem algo a provar. Eu ainda acho que o Bucks tem condições de roubar pelo menos um jogo em casa. A ver como vai corresponder nos outros, né? Lakers e Timberwolves. Vixe. Acho que essa série tá difícil, né? Foram 2 jogos muito diferentes um do outro, em que houve uma dominância clara de um time sem muita forma de interpretar, né, o que tá Minnesota, acontecendo na tá? série. Série vai pra Ainda Minnesota. estamos no descubra, né, não dá pra saber muito o que vai acontecer, mas assim, show de Luka Doncic, show de Anthony Edwards, essa série, indo pra 7 Minnesota jogos. agora, né? Vai pra Minnesota agora. Eu jogo Eu acho série que de 7 Minnesota jogos. vence hoje, Minnesota deve vencer sua primeira série jogo em casa. Então tá, fechamos com Minnesota. A gente não vai palpitar nos outros jogos, porque também tem jogos que vão depender dos jogos de hoje, mas eu vou passar a agenda rapidamente pra gente finalizar e liberar esse episódio pra vocês ouvirem antes do jogo do Celtics. Sábado, dia 26, 2 horas da tarde, Cavs e Miami Heat, série indo pra Miami. Às 4h30, o jogo 4, que pode ser o último, né? A varrida, OKC e Memphis. Às 7 horas da noite, ainda em LA, Nuggets e Los Angeles Clippers. 9h30 da noite, a série indo para São Francisco, Rockets e Warriors. Aí no domingo, nós temos às 8 horas. Opa, tá aqui 8 horas porque é o favorito, calma aí que eu vou por ordem. Às 2 horas da tarde, Knicks e Pistons. 4h30, Lakers e Timberwolves. 8 horas da noite, Celtics e Magic. E às 10h30, Pacers e Bucks. Sobre esses jogos de sábado e domingo, a gente volta na segunda-feira de manhã cedinho para falar para vocês, dar um resumão do que aconteceu no fim de semana. Agatha, é isso, né? Vamos aproveitar sexta, sábado e domingo. Podemos ter a série do OKC terminando amanhã, se o Celtics ganhar hoje. Voltarei classificada, Drica. Eu posso voltar classificada também, hein? Porque se o Celtics ganhar hoje, pode fechar no domingo. Podem acontecer coisas, séries esticadas, séries já terminadas, mas a gente traz todo o resumão na segunda-feira. Vamos aproveitar aí o fim de semana com muita responsabilidade e muito basquete, porque eu tenho que liberar a Agatha, que ela vai ver o grande Gil já já. Agatha, é isso, né? Um beijo para todo mundo e até segunda.